Boa noite a todos. Aleluia. Nós precisamos nos mover no sentido, na direção da unção que está disponível naquele ambiente, no tempo em que nós estamos. E nesta noite, queridos, Deus está se movendo com libertação. Aleluia, com libertação no nosso meio, despedaçando julgos, quebrando circunstâncias. Aleluia, a unção dele está aqui, disponível para causar mudanças sobre a sua vida, na sua casa. Amém? A unção que despedaça o jugo. Aleluia, aleluia. Depois eu me apresento. A minha apresentação não é tão importante quanto a palavra, né? E eu vou seguir nessa direção. Nós vamos começar. Aleluia. A unção de Deus, queridos, ela está disponível. Ela está disponível para transformar. Mas sabe que a unção do Espírito Santo, ela está totalmente associada à palavra de Deus. Há um versículo bem conhecido de nós, não é? Do Verbo da Vida, que é o lema do Verbo da Vida, não é? E conhecereis a verdade, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Um dia eu e você estivemos diante do conhecimento da palavra, ficamos expostos diante do conhecimento e da revelação da palavra, e aquela palavra nos alcançou e nós fomos totalmente mudados pela glória do Senhor. Nós dissemos sim para Jesus e a nossa vida mudou. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nesse ambiente, nesse lugar onde há poder, onde há paz. Aleluia! E é nesse ambiente que Deus quer nos ensinar a permanecer na paz, a permanecer libertos, a permanecermos cheios de alegria. A alegria despedaça o jugo do diabo. A alegria despedaça o jugo da tristeza. A alegria despedaça todo e qualquer peso, querido, que venha sobre a sua vida. Para te calar, para te intimidar. Você sabe que existem ambientes em que promovem intimidação? Mas essa unção da ressurreição, essa unção que foi compartilhada com os filhos, essa unção não fica presa por nada. Essa unção está livre. E se ela está em você, ela vai romper com situações de limitação e intimidação, onde quer que você esteja. Aleluia. Sabe, Jesus, ele é o grande libertador. A grande figura do libertador nós podemos contemplar ali na antiga aliança, em Moisés, quando Deus levanta um libertador, não é? Chamado Moisés, para libertar o seu povo, o povo hebreu que estava debaixo do jugo e da escravidão de Faraó. Mas Deus liberta um servo seu para ir. Deus chama um servo seu, para libertar o seu povo, para que esse povo pudesse ir livre, para servir ao Senhor, livre de jugo, livre de todo peso. E sabe, queridos, Moisés era uma figura do Cristo libertador. E esse Cristo libertador, eu acredito que já está na sua vida. E esse Cristo libertador não está colocando você nem a mim debaixo de jugo. Ele não está nos colocando debaixo de pressão. Ele não está nos colocando debaixo de limitação. Mas Ele nos colocou num ambiente de liberdade. Aleluia. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu pergunto, o Espírito do Senhor está dentro de você? Se o Espírito do Senhor está dentro de mim, está dentro de você, queridos, a liberdade, ela deve fazer parte da nossa vida. Eu sei que nós vivemos num mundo em que há pressão, num mundo que é oposto aos preceitos, aos princípios divinos. Mas nós estamos nesse mundo lavados pelo sangue de Jesus. Nós estamos nesse mundo, queridos, ungidos pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Nós estamos nesse mundo com a própria habitação do Espírito Santo em nós.  'nós. 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 '
porque Ele está em nós, porque não estamos sozinhos. Uma das grandes verdades que nós podemos contemplar é em João 14:16, eu quero começar por lá. Nos seus últimos dias, Jesus ele conversa com os discípulos e expõe muitas verdades, das quais eles mesmos nem entendiam ainda muito, porque eles não eram nascidos de novo, eles não tinham o Espírito Santo habitador em suas vidas. Mas aqui em João 14:16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui ele está falando sobre o Consolador, sobre o Paracletos. Você pode falar Paracletos? Essa palavra Consolador, no original, no grego, no original, é Paracletos. E Paracletos, queridos, é um significado muito mais amplo do que a palavra Consolador. Ele é advogado, aquele que foi convocado para estar ao nosso lado. Aquele que foi convocado para nos favorecer. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, ele foi convocado por Deus para estar dentro de nós e nos ensinar a respeito de todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Sabe que nós não temos falta de nada? Queridos, nós podemos contemplar tudo aquilo que Jesus fez por nós e dizer, não temos falta de nada, não tenho falta de nada. O que nós precisamos materialmente, fisicamente, pode se manifestar pela nossa fé. Se nós tão somente tomarmos posse daquilo que é nosso por direito, nós não nos tornaremos donos quando estiver com aquilo na mão. Nós já somos donos por direito, agora mesmo. Mesmo quando ainda não está manifesto, mas você tem, a você pertence a paz, a você pertence a provisão, a você pertence todo o bem de Deus. E o diabo não pode roubar, e ele não pode te colocar dentro de uma condição onde você não pode experimentar isso. Você precisa aprender a romper as limitações de Satanás e do mundo ao redor. Porque ele vai tentar sufocar, ele vai tentar pressionar-nos, queridos, de forma que nós não experimentemos da graça e do poder de Deus. No momento na minha vida que eu estava passando muita pressão, não estava com vontade de rir, não estava com vontade de me alegrar, mas eu me sentei numa cadeira dessas giratórias de escritório e comecei, sem vontade nenhuma. A vontade era de murmurar, era de reclamar, era de questionar, mas eu fiz o contrário, a minha carne, e comecei, Sabe, queridos, aquele que inicialmente foi tão difícil, me pegou. E a presença de Deus veio sobre mim, despedaçando todo aquele jugo e aquela pressão. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a manifestação, a resposta estava lá me aguardando. Mas eu precisei me posicionar, eu precisei estar no lugar onde as coisas acontecem. Nesse lugar onde vamos precisar romper com a nossa carne, precisamos romper com a razão. Mas como vai acontecer? De que forma isso vai se manifestar? Isso não compete a você e a mim. Isso compete ao Todo-Poderoso. Deus, como Todo-Poderoso, tem prazer em surpreender, em fazer do jeito que Ele sabe fazer. Aleluia! Confia no Senhor, Provérbios 3:5, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Queridos, confiar no Senhor de todo o coração é confiar, sabendo que Ele fará o que você não pode fazer. Eu não sei como será solucionado. Eu não sei como isso será resolvido. É muito grande para que eu possa e consiga nas minhas condições naturais. Mas eu não vivo a partir das minhas condições naturais. Eu vivo
crendo no sobrenatural e dependendo de um Deus que é maior do que as minhas condições naturais. Deus é grande, queridos. É esse Deus a quem servimos. Um Deus grande, um Deus poderoso. E muitas vezes nós estamos contemplando Deus à distância, contemplando a grandeza dele à distância, mas que tal nos aproximarmos mais da sua palavra? A palavra dele vai descortinar quem ele é, a palavra dele vai nos revelar de fato o poder, a capacidade, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele pode fazer. Quanto mais nós nos aproximamos dessa palavra, maior Deus fica para nós. Ele já é grande, não é? Mas ele vai ficar maior aos nossos olhos. Nós vamos crer mais, a nossa fé vai ficar mais robustecida por causa da nossa confiança desenvolvida naquele que é infalível. O Deus da sua palavra que falou e não falha. Ele pode, diga, ele pode. Aleluia, diga, ele está comigo. Minha vitória. Amém. Nós somos mais do que vencedores. E nessa noite, se você entrou aqui com jugo, pressão, aflição na sua mente, sobre você, por causa de ambientes que você esteja frequentando, como um trabalho, por exemplo, às vezes o trabalho traz uma pressão e uma aflição. Mas sabe, existe um poder que quebra esse jugo que pode ter vindo sobre você. Você não foi feito para viver debaixo de jugo. Você funciona bem. É debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Diga, Deus é comigo. Agora diga, ha, ha, ha. Amém. Deus é com você, queridos. Deus é por mim, Deus é por nós. Quem poderá se levantar contra nós? Pode até se levantar, mas tem que cair. Porque nós não estamos sozinhos. Há um Deus, há um poder, há uma unção, há uma capacidade que trabalha em nosso favor. Aleluia. Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estão investigando o que é esse jugo. É algo difícil. O jugo de Jesus, o fardo de Jesus, ele diz, é suave, é leve. Você experimentou dessa presença nesta noite? Essa presença tangível, essa presença sensitiva. Nós não precisamos sentir para crer, ele já habita dentro de nós. Mas uma vez que ele vive dentro de nós, ele se manifesta. E nós precisamos disso, dessa manifestação, desse refrigério, desse alívio, desse descanso, queridos. Precisamos nos expor diante da presença dele para experimentar alívio. Sabe quando você está com muito calor e você mergulha numa piscina com água fresquinha? Ou você toma aquele banho de chuveiro bem refrescante? Sabe, a presença de Deus é além disso, é muito mais, é algo indescritível. A presença de Deus entra em áreas no seu pensamento, entra em áreas da sua mente, entra em áreas do seu coração e começa a ajustar. De repente aquilo que era tão pesado, eu estou tão leve, o que aconteceu? É a unção que despedaça o jugo, é a presença que traz alívio, que traz descanso. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem gosta de alívio, irmãos? Eu gosto de alívio. Aleluia. Como é bom você experimentar de alívio. Como é bom você experimentar de resposta, de descanso. Em Deus isso é sobrenatural.
A ciência não pode nos dar, a medicina não pode nos dar, por mais que esses artifícios sejam bons e façam parte do cotidiano da sociedade, mas sabe, a presença de Deus está acima de tudo isso, queridos, e entra nessas lacunas, nesses lugares onde ninguém pode entrar. Oh, aleluia! Aleluia, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você sabe que essa unção habitadora, essa unção que é a própria presença de Deus habitadora, essa unção está totalmente associada a conhecimento. O conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade que liberta. Ah, queridos, logo quando eu cheguei, quando eu me converti, eu já fui direto para o Verbo da Vida, porque eu tinha amigos que estavam no Verbo da Vida. Então eu já fui direto para o Ministério Verbo da Vida. E quando começaram a falar do Rema, que no meu tempo era ainda Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, eu não entendia do que se referia, eu não sabia bem o que eu iria encontrar lá. Eu morava em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, e na época só tinha Centro de Treinamento Recife e Campina Grande. E eu fui para Campina Grande, estavam fazendo a divulgação do Centro de Treinamento Bíblico lá em Fortaleza, no Verbo da Vida, e Deus me guiou aí para Campina Grande. Mas eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar, eu não sabia muito bem do que se tratava, mas uma coisa eu pude experimentar, queridos, sentada naquelas cadeiras, sendo exposta ao conhecimento da palavra toda segunda, terça e sexta. Julgos na minha vida estavam sendo despedaçados. A unção do Espírito Santo começou a me ensinar e me mostrar que a minha cabeça, com as experiências que eu tinha do mundo, não tinha nada a ver com o que Deus tinha para a minha vida. Não tinha nada a ver com o propósito de Deus sobre a minha vida, que Deus estava com algo novo para mim. Aleluia! Eu não queria me casar, porque a experiência que eu tinha em casa não era boa, com os meus pais, sobre casamento, e eu não queria me casar, eu era relutante com relação a isso, mas foi nas cadeiras do Rema, do atual Rema, em que Deus começou a trabalhar na minha vontade, começou a trabalhar nos meus pensamentos, começou a destruir fortalezas, anulando sofismas, queridos, pela exposição da palavra de Deus. Eu sei que o Rema está vindo para cá. Queridos, que bênção, que bênção. Não vai ficar só para as pessoas dessa igreja. Amém? Pessoas de outras denominações vão ser alcançadas, vão ser transformadas, vão ser expostas a esse conhecimento. As suas vidas vão ser alcançadas pelo poder que vai começar aqui. Mas não vai parar aqui. Nós cremos em crescimento. Isso aqui vai crescer. Deus poderá levar este povo, esta igreja para outro lugar, para outro endereço, porque o negócio vai crescer. Quando eu digo negócio, eu estou falando da coisa em si. Não estou falando de comércio. Amém, queridos? Vai crescer, porque a mão de Deus está aqui, porque o poder de Deus está aqui. Pessoas vão trazer pessoas, pessoas vão trazer pessoas, pessoas que vão chegar aqui presas. Pessoas que vão chegar aqui cegas ainda, mas serão libertas. Elas vão sair daqui chorando, elas vão sair daqui cheias da revelação, do conhecimento dessa palavra. E sabe, você que é dessa igreja, você não pode deixar para outro ano, para outro dia. Queridos, pega aquilo que Deus está trazendo para esse tempo. Agarra firme, deixa Deus alcançar mais a sua vida. Ah, não, eu já estou na igreja, é suficiente. Não é. Deus é uma fonte inesgotável de poder e conhecimento. E quanto mais você recebe, quanto mais nós recebemos dele, mais nós podemos fazer, mais nós podemos alcançar. Aleluia. Aleluia. E eu não queria casar. E aí Deus começou a trabalhar comigo naquelas aulas de família cristã.
E muitas vezes vinha aquela palavra de conhecimento, que é uma revelação de Deus falando literalmente do que está acontecendo na minha vida, sem que o professor soubesse do que estava falando comigo, aquilo que ele estava comunicando. E a minha vida começou, queridos, a ser transformada, e aí eu comecei a mudar a vontade, eu comecei agora a ver a possibilidade de casar. E aí depois de um longo tempo ainda, acho que uns 10 anos, eu comecei a me abrir mais para o casamento, e aí Deus me deu o melhor marido que eu podia ter. Né? Aleluia, glória a Deus por isso. Deus tem o melhor, queridos, para as nossas vidas. Deus não está tentando nos abafar, não, Ele já tem planos preparados, planos perfeitos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Eu sei que quando você para projetar alguma coisa na sua vida, você não tem nenhum mal naquele plano, naquele projeto, não é assim? Muito menos Deus, querido. Os planos dele para a nossa vida são bons. Você pode mergulhar de cabeça, sem saber o que está lá na frente, mas aguardando e com expectativa de que o melhor está lá, preparado para você. O melhor, Ele não vai te decepcionar. Deus não vai nos decepcionar. Salmos 34, eu queria ensinar, mas, né? Eu estou pregando. E graças a Deus, porque o foco não sou eu, é Ele, né? Versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Tem uma tradução que diz vergonha. Não fique pensando em vergonha, não fique com medo de experimentar vergonha, porque Deus não tem isso para a sua vida. Talvez homens promovam isso, mas isso vai ser despedaçado por causa da unção, do poder e da glória de Deus sobre a nossa vida. Queridos, ninguém pode nos parar, nada pode nos parar. Olha o que ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Oh, aleluia! Aleluia! Há um poder que liberta. Há um poder que liberta e coloca em movimento. Há um poder que liberta, coloca em movimento, traz o avanço, nos coloca no lugar certo para funcionar da forma que Deus quer. Sabe que você pode dançar na presença dEle? Você pode celebrar diante dEle. Bendirei o Senhor, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É interessante que essas pessoas que falaram dessa forma, elas não tinham, como o irmão Arthur falou aqui, a presença de Deus dentro delas. Eles estavam numa aliança inferior, diferente dessa que nós temos hoje em Cristo Jesus, queridos. Sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos mergulhar nessa presença, mergulhar nessa glória e desfrutar de refrigério. Aleluia, refrigério. E sabe, esse refrigério não é só para mim. Esse refrigério não vai só alcançar sua vida. Uma vez que você experimenta isso, você vai colocar outros também debaixo desse refrigério. Aleluia, julgos sendo despedaçados. Isaías no capítulo 10, versículo 27, vamos dar uma olhada lá. Há uma unção, né? Que despedaça o jugo, está aqui. Aleluia! Aleluia, que bom. Você gosta de se alegrar no Senhor? Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura ou por causa da unção. Aleluia. Irmãos, logo quando eu me converti, eu tinha um hábito de ficar assim. Eu parava e ficava olhando para o chão. E um dia o Senhor abriu os meus olhos espirituais, né? E me mostrou um demônio. Ele não estava dentro de mim, porque eu era nascida de novo e sou nascida de novo, mas ele estava do meu lado
naquela mesma posição. Porque quando eu agia daquela forma, não que seja errado nós ficarmos assim, amém? Mas quando eu ficava naquela posição, era pensando negativamente sobre a minha vida. Era pensando de uma maneira depreciativa sobre o meu futuro. E quando o Senhor me mostrou aquilo, eu mudei o meu posicionamento, eu mudei a minha maneira de me comportar. E me alimentando com a palavra exposta ali, a palavra de Deus no rema, a minha mentalidade mudou. Mas sabe que às vezes nós ficamos ali acostumados de determinada maneira, naquele comportamento, porque a nossa família nos ensinou daquela forma, aquele comportamento. Mas sabe que se não está em linha com aquilo que Deus é e pode, e com a unção de Deus, precisa ser despedaçado da nossa vida? Para nos colocar em liberdade, queridos, para nos colocar nesse ambiente e nesse lugar onde nós desfrutamos de algo maior em Deus, que nós já temos experimentados até ali. Veja que ele diz que acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Ele diz que o peso será tirado e o jugo causado pelo peso vai ser despedaçado. O diabo queria colocar você e a mim dentro de uma prisão de limitação de pensamentos, como derrotados, como limitados, como se nós fôssemos fazer somente aquilo porque crescemos naquela família, porque os nossos recursos eram somente aqueles. Mas, queridos, nós somos filhos de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, que é maior do que aquilo que você mesmo pode fazer com seus recursos naturais. É pela fé. É pela fé que nós vamos fazer a vontade de Deus. É pela fé que nós vamos alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. É pela fé, queridos, que nós vamos criar os nossos filhos, que nós vamos, queridos, avançar no que Deus tem para nós. É pela fé. Diga, é pela fé. No rema eles mandam a gente falar algumas coisas. É bom porque a gente aprende, não é? A colocar a palavra na nossa boca, a movimentar essa palavra. E quanto mais nós colocamos essa palavra na nossa boca, mais as coisas ao nosso redor mudam. Quem gosta de mudança? Eu gosto. Eu gosto de algo novo, eu gosto de renovo, eu gosto de refrigério. Aleluia, tudo que traz perspectivas novas em Deus, eu gosto. A unção de Deus despedaça o jugo causado pelo peso na nossa vida, ao longo dos anos, ao longo do tempo, sem Ele, sem a presença dEle, e às vezes até conhecendo Ele, mas sem a revelação da palavra. Mas essa unção que vai abrindo a palavra, vai nos trazendo para um lugar onde nós vamos funcionar como Ele quer. Ei, você pode fazer muito mais do que você tem feito. Você pode realizar muito mais do que você pensa até agora que pode fazer. O Senhor vai abrir o nosso entendimento e vai mostrar, queridos, o que nós podemos fazer no corpo de Cristo, o nosso lugar. Amém? A capacidade que Ele tem colocado dentro de nós, a unção que está sobre nós. Essa unção é com propósito e ela alcança. E ela norteia vidas. Ele diz que essa unção, ela vai despedaçar todo o jugo causado pelo peso. Aleluia. Eu era presa em depressão antes de Jesus, né? Em depressão, síndrome do pânico. Mas, queridos, um dia quando eu tive contato com essa palavra, aquela carga de opressão foi totalmente quebrada. Totalmente quebrada. E eu me vi livre. E eu disse, o que é isso? Esse poder de libertação é a própria unção de Deus, vindo sobre nós. E sim, às vezes as pessoas perguntam se nós temos cultos de libertação no Verbo da Vida. Uau, todos os nossos cultos são de libertação. Você viu aqui o louvor cantando a palavra. Santo, santo, é bíblico.
Tudo aquilo que nós cantarmos em linha com a palavra, tudo aquilo que nós pregarmos, falarmos, não da nossa sabedoria humana, não das filosofias, mas da palavra, a unção vai alcançar. E vai, queridos, nortear, e vai quebrar julgos, e vai abrir os olhos do entendimento, porque há unção na palavra, há unção, há poder nessa palavra. Aleluia! Que unção maravilhosa aqui no início do culto, ministrando ao Senhor. Sabe que nós podemos fazer isso na nossa casa? Sabe que essa unção poderosa, ela está presente também? Amém? Naquele lugar onde você reserva para ter um tempo com Deus, em oração, em comunhão. E aí quando você chega aqui, esse lugar não pega fogo. A unção e o poder alcança. Queridos, pessoas que não são cristãs vão começar a ser atraídas para esse lugar. Vão começar a ser atraídas por causa do que está acontecendo aqui. Todo o avivamento ao longo do tempo aconteceu assim. As pessoas naquele lugar, elas mesmas estavam avivadas para Deus e trouxeram outras foram atraídas. Sabe, isso aqui vai crescer. Vai crescer, porque nós temos aqui, né, um povo sedento, um povo cheio de vontade, de desejo, de se mover em Deus, de experimentar mais da glória dEle, e a glória dEle está disponível, queridos. E sabe, nesses dias, a unção de milagres, de poder, vai estar em manifestação e já está disponível, mas nós como igreja, tomando esse lugar, nos posicionando nesse lugar, vai fazer com que essas coisas aconteçam com mais facilidade. Você está pronto para isso? Para ver pessoas se levantando de cadeira de roda. Ah, mas eu não sou evangelista. Você é filho de Deus? Há um poder sobre a sua vida, esse poder pode alcançar. Jesus na grande comissão, ele disse, ide e pregai a todas as nações. Sabe que o que é que vai seguindo aqueles que vão pregando? Sinais, milagres. Você, queridos, é um portador de milagres. No lugar onde você está, é o lugar para esse milagre acontecer, para milagres acontecerem. Aleluia! Não limite a você, não olhe, mas eu sou pequeno. Não, o Espírito Santo está dentro de você. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Deus foi com a sua cara. O maior está dentro de você. Você vai se levantar nesses dias com ousadia e vai fazer o que você precisa fazer no seu dia a dia, mas com a consciência de que há um poder na sua vida, de que há uma capacitação sobre você. A unção que despedaça o jugo está sobre você para colocar outros em movimento. Aleluia, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De fato, Jesus, ele não está aqui mais fisicamente, ele não está aqui na terra fisicamente, mas a sua igreja está aqui, cheia de poder, com autoridade, com unção, com a mesma capacidade que veio sobre ele para fazer. Amém? Está na igreja. Aleluia, mas nós podemos ir e fazer aquela porção que Ele colocou sobre a nossa vida. Aleluia, essa unção que despedaça o jugo, ela despedaça não só o jugo que possa estar vindo na nossa vida, mas jugos que estão na vida de outras pessoas. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos abrir lá em 1 João no capítulo 2, versículo 27. E ele diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, em Cristo, como também ela vos ensinou. Veja que ele diz que essa unção que nós recebemos, ela permanece em nós. E ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Amém? Essa unção, queridos, vai abrir os olhos do nosso entendimento, vai nos esclarecer a palavra. Quando eu não viajo mais ensinando, né, eu
viajava, passei anos viajando pelo Rema, ensinando. Depois que eu me casei, eu não tive mais como ficar viajando, porque nós estávamos fazendo a obra do Senhor, né, com igrejas locais, estando ali numa igreja. Mas quando eu viajava, queridos, eu percebia essa unção dentro das pessoas, causando libertação, trazendo direção, ensinamento. À medida que a palavra era transmitida, à medida que a palavra era exposta, a vida de pessoas eram alcançadas. Amém? Por essa mesma unção que está sobre mim, que está sobre aquele que transmite, ela está também dentro daquele que está a ouvir. E essa unção vai começando a ajustar coisas e vai despedaçando julgos, e ela vai trazendo revelação. Eu acho muito interessante lá em Atos, no capítulo 14, aquele homem não conhecia Jesus, mas estava exposto ao conhecimento da palavra. Em Atos, no capítulo 14, Paulo ali em Listra, quando estava pregando, e um homem aleijado desde o seu nascimento, ele começa a ouvir a exposição da palavra de Deus, versículo 8 em Atos 14, e diz que em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Veja só, aquele homem aleijado desde o seu nascimento, queridos, estava ali, ouvindo a palavra que Paulo estava pregando. E eu pergunto, que palavra era essa? Ou era aquela? Que palavra era aquela que Paulo estava pregando? Essa mesma palavra que transmite fé. Essa mesma palavra que nos traz ousadia, que nos traz para esse lugar onde as coisas acontecem. Aquele homem exposto diante de uma condição, queridos, de inércia, que não podia fazer nada, de uma condição de limitação, mas ele estava no lugar certo, sendo exposto ao conhecimento da palavra. E aí aquela palavra começou a destruir fortalezas, começou a anular, sabe, aquela cadeia de pensamentos errados. E a fé chegou no coração daquele homem, pela palavra revelada, a ponto do próprio Paulo perceber que ele estava com fé para ser curado. Nesse ambiente onde a palavra é exposta, onde a palavra é ensinada, queridos, coisas estão acontecendo, coisas estão sendo destruídas, e novas coisas, um novo conhecimento, o conhecimento da palavra está sendo colocado, está sendo disposto. Aleluia! Você pode se sentar de uma forma nessas cadeiras, mas quando você se levanta, você vai sair diferente. Porque a exposição da palavra, queridos, ela traz clareza. Aleluia, traz orientação. O salmista lá no Salmo 32, ele diz no versículo 8, Deus falando com ele: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, aos quais com freios e cabrestros, não é assim, eles são dominados. Mas nós não somos animais, não é assim? Nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, eles são conduzidos às águas tranquilas de descanso. Deus não nos conduz, queridos, em confusão, em tribulação. A tribulação pode estar ali, mas Ele vai nos conduzir em paz. Ele vai nos conduzir àquelas águas tranquilas. Filho, eu estou aqui com você. Fica tranquilo, vai dar certo. As coisas vão se resolver. Às vezes vem só aquela palavra. As coisas vão se resolver. Tenha calma, tenha paciência. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é você na sua própria habilidade humana que tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Aleluia, Ele tem cuidado de você, querido. Descansa nele, contempla a bondade do Senhor. Olha para Ele e veja, porque Ele não vai te decepcionar. Ele não vai deixar que você sofra vexame ou vergonha, não. Ele vai te conduzir por um caminho em que você será honrado, em que você vai experimentar do propósito dEle, da unção dEle para a sua vida.
Às vezes é lá naquele trabalho, que pode estar parecendo um jugo pesado, mas a unção dele está lá para te favorecer diante de pessoas. E de repente aquelas pessoas que estavam se opondo a você, você acha tanta graça diante delas, o que é isso? É a unção do Senhor te favorecendo. É o favor de Deus, é a bondade de Deus ao teu redor, indo adiante de você. Não tenha medo de sair de casa para resolver questões. Não tenha medo. Porque há um Deus que é grande, que trabalha em seu favor e Ele vai adiante de você. Pai, obrigada, porque eu estou indo resolver questões, mas essas questões serão resolvidas no teu poder, na tua unção e debaixo da tua paz. Aleluia, eu não estou indo para promover discórdia, eu não estou indo para promover tribulação ou confusão, não, eu estou indo para promover paz e solução. Não sei nem o que vou dizer, o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo e está tudo bem. Não tenha medo de resolver questões. Tenha coragem, seja intrépido como um leão, seja corajoso. O Senhor vai pegar junto com você, vai trazer respostas, vai trazer solução. Vai colocar você diante das pessoas certas que vão te favorecer. Não fique intimidado diante de pessoas, queridos. O maior está com você. Aleluia! Não fique intimidado diante de comportamento de pessoas com você, às vezes no seu ambiente de trabalho. Pessoas que intimidam, elas se comportam de determinada forma que causam medo. Mas sabe, você não precisa entrar naquele medo. Você não precisa deixar que aquele medo venha sobre você. Você é filho de Deus, você é corajoso, você é ousado. Há uma unção sobre você. Quando você vê pessoas querendo causar um clima pesado, você só se alegra no Senhor dizendo: Pai, obrigada porque a tua graça está sobre mim. A tua graça é maior do que tudo isso. Eu estou aqui passando o tempo. Nós estamos nessa terra passando o tempo. E enquanto estivermos aqui, há alegria disponível, há poder disponível, queridos, há favor de Deus disponível. Onde você chegar, onde você for, há poder, há unção, há favor disponível. Não importa qual lugar, não importa qual cidade, não importa qual trabalho, há unção, há poder, há favor disponível para a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma olhada lá em Lucas no capítulo 13. Aleluia, a unção que despedaça o jugo, ela está sobre você, está dentro de você. Por que você aceita jugo? Por que você deixa que pesos fiquem ali estabelecidos por tempos? Quebre essa condição. Através da unção, se encha do Espírito. Ore em outras línguas. Ore alto. A pressão está falando alto com você, ore alto. Minha mente não está entendendo. Mas Deus está comunicando coisas ao meu coração. E de repente essas coisas vão começar a ser processadas em entendimento, em revelação. Eu vou pegar. Amém? Mas enquanto isso, você está se enchendo do poder de Deus. Há um poder que está aí, gerando habilidade, gerando forças, gerando ousadia. Não fique com a sua boca fechada. Abra a sua boca e fale em outras línguas. Aleluia, se encha do Espírito Santo. Sabe que com o Espírito Santo você vai ter soluções difíceis. Soluções, queridos, que às vezes alguém não vai poder te aconselhar, não vai poder te dizer como fazer. Mas aquela unção rapidamente vai dizer, vai mostrar, vai orientar. Quebrando aquela condição de limitação. Eu não aceito isso. E traz para fora. Tira de dentro daquelas águas. As águas de salvação, como Isaías diz. Amém? Nós estamos nesses dias, nos dias de salvação. Traz para fora a solução. Traz para fora a direção que você precisa. Ela está aí dentro de você. Mas você pode colocá-la em movimento. Aleluia! Em Lucas no capítulo 13, versículo 10, eu gosto muito dessa passagem, onde uma mulher, uma serva de Deus, né? Ela estava presa por um espírito maligno, de enfermidade. Aqui no versículo 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas,
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito ele estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Aquela mulher, filha de Abraão, aquela mulher, uma serva de Deus, ela tinha o direito de ser curada, queridos. Ela tinha o direito de experimentar cura. Mas aquela mulher foi lá para a sinagoga onde Jesus ia ensinar, e ela estava no lugar certo, no momento certo, no tempo certo, com as pessoas certas, exposta à palavra. Às vezes as pessoas elas vão orar por outros e elas simplesmente impõem as mãos e às vezes não há um efeito sobre aquela pessoa, não há uma cura, né, de fato. E às vezes elas se perguntam o que está acontecendo. Queridos, nós precisamos colocar fé dentro das pessoas. Se elas têm como ouvir, se elas estão funcionando racionalmente, então elas podem ouvir. Amém? Porque a janela, não é, para o coração é a alma. Amém? Os 5 sentidos. A mente, através de você estar ali exposto, ouvindo, aquela palavra vai trazer iluminação ao coração. E aquela mulher estava exposta àquilo que Jesus estava pregando. Mas Jesus, queridos, chamou aquela mulher, impôs as mãos sobre ela e ela foi completamente liberta. Às vezes nós precisamos, não é? Há ocasiões em que nós não vamos ter como falar para a pessoa. Às vezes ela vai estar impossibilitada de ouvir. E nós podemos sim, no nome de Jesus, exercer a autoridade para que ela seja livre, amém? Mas depois trazer a instrução da palavra, mas sempre que nós estivermos com alguém que ela pode ouvir, que ela pode receber, queridos, nós podemos deixar com que aquela pessoa receba fé, receba a palavra, para que ela possa ser livre da condição em que o diabo está aprisionando, amém? Aleluia, a exposição da palavra vai trazer cura, vai trazer libertação. Há um poder disponível, há um poder que está sobre você, cristão, há um poder que está sobre nós, queridos. Nós só precisamos nos mover nesse poder, abrir a nossa boca, orar em outras línguas, experimentar desse poder. Sabe que quando a gente experimenta do poder de Deus, não vamos querer ficar parados, nós vamos querer que outras pessoas também sejam alcançadas por aquele poder. Amém?